Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu estou bem melhor, graças a Deus. Ontem não gravei vídeo, mas não era porque estava doente. Foi porque ontem foi folga do meu esposo e é o dia que a gente aproveita para pagar as contas, para fazer compras, resolver as pendências, né, da semana. E aí foi uma correria tão grande, né, que eu não consegui gravar nenhum devocional, né, nem mesmo que fosse pequeno. E à tarde eu só deixei ali um short mostrando o lago da nossa cidade, coisa mais linda do mundo, né? Eu amo essa cidade, eu amo morar aqui, é um lugar muito bom para se viver. Aqui a gente só não mora não, aqui a gente vive. E vive com abundância de coisas boas. Meus amores, vamos hoje ao nosso palavra do dia, né? Daqui a pouco a palavrinha do dia, mas vamos ver o texto do dia, que diz assim: Apocalipse, que eu já expliquei, que significa revelação a João. Apocalipse 12:12. Vai dizer assim: desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período. Olha que importante. Então, Satanás, ele sabe que o tempo dele aqui está acabando, né? Não tem mais tempo para ele, nós estamos no fim dos tempos, né? Logo, Jesus voltará para pegar o que é dele de direito. E o que vai acontecer? Satanás e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo. Então ele sabe disso, ele sabe que para ele já foi julgado, né? Sabe quando você tem uma causa na justiça, que aí vem escrito assim, transitado e julgado, que significa que não tem mais recursos, né? Então, no juízo de Satanás não cabe mais nenhum recurso, ele foi condenado em todas as instâncias, né? E ele está condenado, e ele sabe disso, e por isso ele vem tentando distorcer as nossas mentes, as nossas vidas. Para quê? Para que a gente caia com ele. Sabe quando você come um doce, você dá para alguém e fala assim, come que eu não vou engordar sozinho, né? Eu sempre brinco isso com meus vizinhos. Quando eu faço alguma coisa gostosa, eu divido com eles, e aí eu faço, como, porque eu não vou engordar sozinha. Então, Satanás, de certa forma, ele fala isso. Vou fazer você sofrer, você perder a salvação, porque eu não vou perder a salvação sozinha, não. Entendeu? Olha que maravilha, né? Então, nós vamos ver aqui a palavra de hoje. Ela está em Romanos 13:8, que vai nos dizer o seguinte. Vamos ver aqui primeiro, Romanos 13:8. Diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Gente, nesse ponto aqui eu tô um pouco falha, né? Aqui fala, não deveis coisa alguma a ninguém. Eu ainda tenho algumas dívidas, né? Eu e meu esposo estamos contornando a situação, né? Estamos provendo para pagar e não dever mais ninguém, mas por enquanto nós devemos, né? Então isso aqui está servindo principalmente para mim e para você também. Então a promessa de Deus, né? Que nós não venhamos dever coisa alguma para alguém, senão o amor que temos uns para os outros, né? Porque quem ama os outros cumpre a lei. Então eu preciso cumprir essa lei. Que lei? Lei de ser honesta, né? De pagar as minhas contas em dia, lei de cumprir, amar o meu próximo, né? Como a mim mesmo. Se eu amo o próximo, eu não quero o mal dele. Se eu não quero o mal dele, eu não vou dar calote, né? Não vou ficar devendo coisa alguma, em espécie alguma, né? A única coisa que a gente deve dever para alguém é o amor. Deve amar,
né? Amar sem medidas. Somente esse tipo de dívida nós temos que ter uns com os outros, amém? Vamos tomar aguinha. Esse dia de virose eu sofri bastante, viu, gente? Tive que tomar muito mais água. Mas graças a Deus, estou aqui firme e forte. E essa semana, meus amores, essa semana vai ser corrida. Hoje eu vou comprar, agora na hora do almoço, material para fazer 2 bolos enormes. Aqueles que eu faço já são grandes, né? Então eu vou fazer um bolo bem grandão, que é para o aniversário da igreja. E outro bolo para o Dia das Mães, que nós vamos comemorar neste domingo. A gente sempre comemora no 3º domingo, porque no dia mesmo das mães, a família quer reunir, né? Às vezes a pessoa quer sair à noite, às vezes até falta o culto, mas aí a gente sempre marca por 3º, que aí já passaram-se as comemorações e a gente pode fazer algo lindo, né? Para as mães. Mas vamos ao que interessa. Hoje meu vizinho tá alegre, tá ali só no batuque. Mas é bom ver os vizinhos felizes, né? É bom a gente estar num ambiente feliz. Gente, esse bairro aqui é maravilhoso. Não tem violência, né? Pessoas, a maioria são evangélicas. Nossa, é uma paz tão grande. A maioria do pessoal trabalha fora, sabe? É um bairro muito tranquilo, muito bom para morar. Nós temos o guarda que vigia, né? O bairro. Nossa, é muito bom de morar aqui, muito mesmo. Mas vamos a nosso texto. Apocalipse 12:12 vai dizer: desceu a voz o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período. Uma importante proteção contra a influência de Satanás e seus demônios é a palavra ou mensagem de Deus registrada na Bíblia. Esse é mais um dos motivos pelos quais não devemos negligenciar o nosso programa de leitura regular da Bíblia, né? Esse devocional que a gente faz aqui todas as manhãs. É por isso que ele é tão importante, por isso que eu venho aqui, né, falar com vocês a respeito das palavras bíblicas, porque é a única forma da gente resistir o diabo e seus demônios, é estar afinado, né, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Um conhecimento cabal da palavra de Deus nos protege das mentiras de Satanás e das propagandas demoníacas, bem como das amargas declarações de apóstatas. Então aqui também nós vamos aprender e não vamos deixar que ninguém nos engane, porque Jesus ele disse, olha, não deixe que ninguém vos engane, tenha a palavra afiada. Por quê? Eu vou na igreja, né, qualquer um aí, e aí eu vou ouvir a pregação. Aí de repente o pregador fala algo que não está na Bíblia. Mas como eu vou saber se aquilo que ele está falando é bíblico ou não é? Se eu não sei aquela passagem. Mas quando eu estou afinado com a Bíblia, né? Aí a pessoa vai dizer, né? Por exemplo, Apocalipse 12:12. Eu já sei o que está lá, né? É a descida do diabo com ira sobre as nossas vidas, porque ele sabe que o tempo dele é curto. E aí o pregador vai dizer, né? O diabo está sobre vós, atentando vocês, né? Porque sabe que o tempo dele é pouco. Então, ó, tá ok, o pregador tá falando tudo certinho. Então, é importante. Ou agora, ele fala algo, né? Que a gente não sabe. E você não tem tempo lá, enquanto o pregador está falando, de você anotar. Você pode até anotar a passagem, quando ele fala a passagem, para você ver depois. Mas tem uns que nem a passagem não fala, né? Só fala o assunto, coisa e tal. Eu mesmo sou uma pessoa assim que
eu vou lembrando das passagens, mas eu não lembro aonde elas estão. Mas eu lembro elas, né? Mas acontece de que às vezes a gente fala algo e a pessoa não sabe nem aonde procurar. E se ela não sabe sobre aquele assunto, como ela vai ter certeza? Como ela vai examinar se eu estou sendo realmente uma pregadora de Jesus ou se eu estou sendo um apóstata de Jesus? O que é um apóstata? É aquela pessoa que prega mentiras, né? Aquela pessoa que fala que é de Deus, que ele é um pregador de Deus, mas o que ele fala não está lá na Bíblia, não é exatamente o que Jesus fala. Então ele é um apóstata, entendeu? E hoje em dia o que mais tem é isso, né? Tem gente fazendo do púlpito de Deus um palco para show, né? Show de horrores, eu posso dizer, né? Porque é tanta coisa que sai da boca desses, né? Vamos deixar para lá, né? Vamos cuidar da nossa vida aqui, que é melhor. Deixa para Deus julgar as pessoas. Nós não cabe a nós a isso, né? Satanás está furioso e em guerra contra os que observam os mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Então, nós que damos testemunho de Jesus, nós que vemos aqui, né, ler a palavra, nós que estudamos, nós que oramos uns pelos outros, o inimigo, ele tá ali, ó, furiosíssimo conosco e tá travando uma batalha, uma guerra, onde ele tem certeza que vai nos aniquilar. Mas nós não estamos sozinhos nesta guerra. Deus está conosco. O general de guerra, o nosso advogado, Jesus, né? Ele está à frente de cada batalha. E eu vou te contar um segredinho. Aonde Deus está, não se perde batalhas. Muito menos a guerra. Sabe por quê? Deus jamais perdeu uma batalha. Ele sempre sai ganhando, né? E ele sempre ganha a guerra. E se nós estamos com Deus e Deus está conosco, nós venceremos qualquer adversidade. Amém? É nisso que eu creio, né? Que Deus está à frente, abrindo caminhos. É vital resistirmos a Satanás e a seus demônios. Então, é algo vitalício, de suma importância, né? Que a gente resista. Paulo diz, com toda forma de oração e súplica, em todas as ocasiões, olha, toda forma de oração e súplica e em todas as ocasiões, né? Fazeis orações em espírito. O que é fazer em espírito? Em pensamento. O tempo todo. Eu estou na fila do banco, eu estou orando ali em espírito. Eu estou fazendo compra no supermercado, eu estou ali em espírito, orando. Eu estou fazendo uma visita a alguém, eu estou ali em espírito, orando. Eu estou lavando louça, fazendo comida, orando em espírito, né? Então, há tempo todo orando, suplicando, pedindo a Deus, né, que ele nos dê sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dele, para que nós venha estar afinados para quê? Para resistir o diabo e seus satanás, né, os seus demônios. Para esse fim, mantende-vos desperto com toda a constância e com súplica a favor de todos os santos. Além da gente ficar orando ali em espírito, temos que orar pelos santos, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus e também por todo aquele que necessita, né, do nosso carinho, do nosso amor e das nossas orações. A oração pode fortalecer-nos espiritualmente e ajudar-nos a permanecer alertas de modo a
a podermos resistir a Satanás e aos seus demônios. Então, a palavra, ela, né, a oração, a súplica, ela faz o quê? Ela nos ajuda a resistir, né? Ela nos alerta, olha, é o que é errado, cuidado com esse assunto, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse lugar, cuidado com essa situação, né? Então, aí dessa forma nós vamos resistindo o mal. Quem não quer resistir o mal, né? Todos nós queremos viver livres dele. Irmã, eu consigo viver livre de Satanás? Você consegue? A palavra nos garante. A palavra vai dizer assim, ó: creia, confia em Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós resistirmos, as tentações dele vêm, não. As tentações dele vêm, não. E assim vai se repetindo por várias vezes. Ele vai desistir. Ele fala, não, aquela ali não adianta não. Já fui 10, já 20, já feri ela 30, 40 vezes e ela não se corrompe. Larga ela pra lá. Vou procurar alguém mais fácil. Entendeu? Ele não fala dessa maneira, mas ele age dessa maneira. Se você resiste ele, ó, bota o cavalinho dele para marchar, vai embora e nos deixa em paz, que é o que mais nós queremos, né? Ter a paz que excede todo entendimento, que vem de quem? Vem do alto, vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje eu tô feliz, viu, minha gente? Muito feliz. Vamos aqui ver Apocalipse 12, que diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, Satanás, sabendo que o tempo dele é curto, Jesus, né, através do Espírito, revelou a João lá na ilha de Patmos: olha, Satanás está com um tempo curto. Então, ele vai aí atentar quem está na terra, quem está no mar, não vai escapar ninguém, né? Ele vai atentar porque ele está irado, ele está furioso, sabe que o tempo dele está acabando e ele só quer destruir. Quanto mais ele destruir, melhor ele se sente, né? Por isso precisamos estar, né? De que forma? Correndo. Correndo de Satanás ao orarmos, jejuarmos, buscarmos a presença, consagrarmos, né? Estar afinados com a palavra, que é a Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai nos proteger. Vamos ler aqui do 12 ao 17 para um bom entendimento. E diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitas, e ai dos que habitam na terra ou no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dará à luz o filho do homem. E foram dados à mulher 2 asas de grandes águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Está um pouco escuro, então meio ruim para ler. E a terra
ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, resumidamente aqui, tem gente que fala, mãe, não entendi nada, essa história de dragão, essa mulher grávida, o que é isso? Tudo aqui, isso é uma simbologia, tudo tem um significado, né? Então, aqui vai dizer, para simplificar, para a gente entender, essa mulher está grávida do filho do homem, né? Na Bíblia, filho do homem é filho de Deus. Então, ela está grávida e o dragão, que é o demônio, partiu para cima dela, né? Para destruir, para matar, para aquele filho não nascer, né? Então, nós tivemos no passado uma luta muito grande, né? Entre nossos antepassados e Satanás, que sempre tentou destruir a raiz da semente de Deus. Mas Jesus veio, né? E venceu essa serpente maligna. Então, quando essa serpente viu que não teria como evitar a vinda de Jesus, né? A forma em que Jesus lidou com todas as coisas, o que ela foi fazer aqui vai dizer, né? E ela começou a perseguir os remanescentes de sua semente, ou seja, nós hoje somos a semente, nós somos os remanescentes, né? Somos os santos dessa terra de hoje em dia. Mano, você é santa? Não. Santo, quando eu digo santo, nós somos justificados e santificados, porque a santificação, ela vem pela justificação do sangue de Jesus lá na cruz por nós, né? Então, hoje, Satanás, ele nos persegue, porque a única forma que ele entende de ferir a Deus é nos ferindo. Às vezes, como a gente sempre diz, quer magoar ou agradar a mãe, é pelo filho. Se você agrada o filho, você tem a gratidão da mãe. Se você fere o filho, você tem o ódio da mãe também, né? Então, é isso. Quando Satanás ele nos fere, ele está ferindo o coração de Deus, né? Por isso, Deus fala, filho meu. Esse eu lembro onde está. Provérbios 27:11. Filho meu, ser sábio, alegra o meu coração, né? Para que eu tenha o que responder àquele que me escarnece. Então, Satanás, ele fica o tempo todo lá no ouvido de Deus. Olha isso, olha a Aparecida, olha fulano, olha o marido, olha isso, olha aquilo, olha como estão fazendo, blá, blá, blá. E aí, você tem que ter algo para responder a Deus, né? Você precisa de sabedoria para responder à altura às afrontas do inimigo, para que quando ele vier mostrar, olha lá, Aparecida, não, essa daí não. Ela tá fazendo tudo corretamente. Daqui eu vejo os passos dela, ela medita na palavra, ela vive a palavra. Quando ela lê a palavra e que ela percebe que tá fazendo algo de errado, ela procura consertar os seus erros e está na minha presença, entendeu? E aí o diabo não vai poder falar mal de nós e vai nos deixar em paz, porque sabe que nós não vamos corromper, amém? Glórias a Deus e aleluia. E para finalizar, vamos ver aqui. Gente, eu deixei a página sair. Nós vamos ver Efésios 6, do 10 ao 20, que fala o quê? As armaduras de Deus. Quando nós estamos armados com as armaduras de Deus, nós estamos, 100% protegidos. Irmã, que armas são essas? Vamos ver aqui. No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando nós estamos afinados, nós estamos usando, né, as armaduras de Deus, nós estamos prontos para quê? Para nos defender no dia da ira de Satanás sobre as nossas vidas. Porque ele faz assim, ele vem, te faz sofrer, te corrompe ou não consegue te corromper, vai para outra pessoa, faz o mesmo com a outra pessoa. Aí, de repente, ele volta para fazer o mesmo com você de novo. Mas se você tiver armado com as armaduras de Deus, ele não consegue, ele desiste, ele vai procurar uma outra pessoa ao invés de vir atentar você novamente. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então temos que ser justo, temos que andar dentro da justiça, né? Cingir os nossos lombos, ou seja, nos colocar numa situação em que somos justos o tempo todo e em todas as circunstâncias. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz. O que é calçar os pés, né? É isso daqui, ó. Nós estamos calçando nossos pés quando nós estamos examinando a palavra. Dessa forma, nós saberemos onde pisar e onde não devemos pisar, porque estamos calçados com a palavra. Tomando sobretudo, então, em especial, o escudo da fé. A fé, ele é um escudo que nos envolve, que as flechas malignas vêm e não nos atingem, porque este escudo espiritual chamado fé nos protege, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o que eu disse, né? O maligno vem, ele traz ali suas flechas malignas, mas você está escudado, né? Tem um escudo em volta de ti, então você apaga, né? Todo fogo, todo mal, tudo que vem para nos afligir, a gente apaga com este escudo da fé. Às vezes vem aquela dúvida, aquela incerteza, aquele medo, né? Isso é o demônio falando em nossa cabeça. Você não vai conseguir, você não tem como, não, isso não é para você, não pode. É tudo enganação. E se você está com o escudo da fé, bate e vai embora, né? Não permanece esses pensamentos horríveis, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso daqui é uma espada de 2 gumes, ela corta tanto para um lado quanto para o outro, né? Os 2 lados têm seus cortes. Essa espada espiritual, ela é poderosíssima, é a nossa principal arma contra o inimigo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Então, nós temos que vigiar, orar em súplicas, em espírito, em pensamento, né?
para que orando também para aqueles que necessitam, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, né? Então, precisamos orar uns pelos outros, né? Buscar santidade, buscar as armaduras de Deus, para quê? Para nos defender desses tempos difíceis de manejar que estamos vivendo. Amém? A palavra de hoje para mim, foi super 10. Como diz os africanos, não foi 10, foi 20. Nós aqui temos essa marcação, né? 0 a 10, 0 ruim, 10 melhor, né? E lá eles têm de 0 a 20. 20 para eles é o melhor, né? Brincadeiras à parte, vou ficando por aqui. Obrigado por você ter estado até aqui. Você sempre está acompanhando, né? Essas palavras maravilhosas, né? Vou ficando por aqui. Peço que me ajudem, continue me ajudando, compartilhando, curtindo, comentando, deixando pedidos de oração, né? Vamos evangelizar juntos e assim nos fortalecermos juntos, estarmos armados contra as hastes de Satanás. Amém? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.